Meus irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor Jesus, amém? O profeta Isaías disse que os vivos e somente os vivos podem adorar o nome do Senhor nosso Deus. Tem alguém vivo aí, irmãos? Louvado seja o Senhor por mais uma rica oportunidade de estarmos em sua presença, adorando e bendizendo o seu nome. Eu me considero quase de casa já, irmãos. Obrigado por vocês me aturarem todas as vezes que venho aqui. E é uma honra poder estar sempre cultuando junto com essa amada igreja. Quem trouxe Bíblia, diga glória a Deus. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 18. Versículo de número 9. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 18, versículo de número 9. Apenas 3 versículos, versículo 9, 10 e 11. Quero louvar a Deus pela vida do pastor desta casa, o amado pastor Rogiano, toda a sua família. Deus o abençoe, meu pastor. Deus o faça prosperar. Meu amigo Gaudi, Deus o abençoe, toda a sua casa, cada um que compõe esse ministério. Deus os abençoe, em nome de Jesus. Em especial, não tinha como não ser meu menino, irmão Anderson. Deus o abençoe, em nome de Jesus. Estou entre amigos e por isso me faço muito feliz de estar cultuando juntamente com vocês. Quem encontrou, diga eu vou para o céu. Quem não encontrou, diga eu vou também. Olha aí. Me preocupei porque foi pouco eu vou para o céu para muita boca. Então, fiquei preocupado agora. Todos amém, irmãos? Tem alguma pessoa não evangélica ou afastada em nosso meio? Levante assim a mão só para me lhe conhecer. Ainda não é um convite. Só para que eu lhe conheça. Tem alguém? 1, 2, 3, 4 lá atrás. 4. Irmão, se você está perto de um deles e eles estão sem Bíblia, compartilhe o texto com eles, só para ajudar na compreensão do texto, tá? Atos capítulo 18, versículo 9, 10 e 11, diz assim: então o Senhor falou a Paulo. Quem foi que falou com Paulo? Me ajuda, irmão, quem falou com Paulo? Durante a noite, em uma visão: não temas, mas fala e não te cales, porque eu sou contigo, e nenhum homem lançará mão de ti para te ferir, porque tenho muito povo nesta cidade. Ele continuou ali por 1 ano e 6 meses, ensinando a palavra de Deus entre eles. Quantos podem dizer amém? Queridos, por gentileza, por favor, olhe para essa pessoa que está do seu lado, solta um sorrisão bem bonito aí para ele ou para ela, até que ele possa ver Jesus através desse sorriso. Olhe para ele, olhe para ela, diga assim para ele, diga assim para ela: fica tranquilo. Irmão, com essa vontade toda, ele com certeza não vai crer. Então diga forte, com vontade, diga: fica tranquilo. O Deus que te colocou nesse lugar sabe a hora de te tirar dele. Meus irmãos, particularmente de todo o livro de Atos, esse é o capítulo que eu mais gosto. E por um motivo em particular. Se você é estudante, seja num sentido teológico, religioso, ou seja no sentido educacional, provavelmente você já ouviu falar em Martim Lutero, revolucionista protestante. Que isso tem a ver com o capítulo de Atos, capítulo 18 do livro de Atos, irmão Pedro. Isso aqui é um contexto histórico, porque Paulo ele está descendo de Atenas, e o versículo 1 ele vai abrir dizendo que Paulo está chegando em Corinto. É em Corinto que Paulo passa o período de 3 meses. Nesse período de 3 meses, Paulo vai escrever uma carta chamada Carta aos Romanos. E para os que
não tem intimidade com a história de Martim Lutero. Martim Lutero pertencia à classe de padres da Igreja Católica, até que um dia Martim Lutero se encontra com a maior mensagem, segundo palavras de Martim Lutero, que ele poderia ter ouvido sem que saísse da boca de um homem, e sim diretamente da boca de Deus. Martim Lutero vai ler o livro de Romanos, e a carta aos Romanos faz com que Martim Lutero se converta ao Evangelho. Então, por causa de Paulo ter ficado por 3 meses em Corinto e escrever esta carta, eu e você fomos alcançados por esse Evangelho. Então, por causa de um homem que vai se hospedar em uma casa e vai passar 3 meses nela, a carta aos Romanos vai chegar até Martim Lutero e, como consequência, chegará a nós através de missionários enviados por uma igreja que se importou conosco. Portanto, apesar desse raciocínio histórico, o segundo ponto que eu quero compartilhar com vocês, do que me agrada, é o mensageiro da carta. Ora, meus irmãos, Paulo, após 3 meses, vai ter que ir embora, continuar pregando o Evangelho de Jesus, tomado por uma decisão de não mais pregar só para judeus e começar a ampliar o alcance do Evangelho e levar essa mensagem também aos gentios. Detalhe importante aqui é que você, como estudante da EBD, você sabe muito bem que as mulheres não tinham acesso amplo aos cultos que aconteciam no templo e, portanto, esse acesso causava dificuldade da mulher ter manejamento com a palavra de Deus. Curiosamente, Paulo ele escreve suas cartas, suas epístolas, cartas pastorais, e todas elas ele mesmo envia. Mas curiosamente, e me permita ser um pouco ousado, de forma não coincidente, mas trabalhando no campo da jesuicidência, Paulo não vai poder entregar a carta à igreja de Roma, e portanto ele vai mandar uma mulher entregar essa carta. Aqui é um detalhe muito interessante, porque pela primeira e única vez, a carta será entregue pelas mãos de uma mulher. E aqui é o poder não do empoderamento feminino, mas o poder de Deus na vida de alguém que se entrega a fazer a vontade de Jesus. A Bíblia vai dizer que em Romanos capítulo 16, versículo 1, que Paulo recomenda no último capítulo do livro de Romanos, que os irmãos em Roma, ao receber a irmã Febe, a recebais como ousam fazer os santos. E não só isso, ajudem Febe, cuidem de Febe, agindo em todas as suas necessidades. O que eu acho tremendo é que quando eu li a carta aos Romanos e fui ver quem era historicamente essa mulher, a primeira coisa que pousou no coração desse pregador foi porque que Deus, em nenhuma outra circunstância, em nenhuma outra situação, mesmo tendo Paulo consagrado presbíteros, consagrados diáconos, sendo ganhador de almas, Paulo nunca usou o termo cuidem em todas as necessidades, para nenhum outro tipo de homem, para nenhum outro tipo de servo. Paulo vai usar unicamente o termo honrem ela, cuidem dela, apenas para Febe, apenas em Romanos capítulo 16, versículo 1. Isso inquietou meu coração, e como eu gosto da Bíblia Sagrada, eu fui observar que o segredo de Febe não era quem ela era, o segredo estava naquilo que Febe carregava. Então eu aprendi uma lição com Deus muito importante que eu quero passar para os irmãos. O segredo não é no nome que você tem. O segredo não é na sua posição ministerial. O segredo não é se você prega, se você canta. O segredo não é se você dirige. O segredo não é se você é obreiro ou não é obreiro. O segredo não é se você é mulher ou homem, jovem, criança. Qual é o segredo? O segredo é o que você anda carregando. O segredo é naquilo que você possui. Quando Paulo disse honrem ela, Paulo estava dizendo não honrem ela por ela ser quem é. Honrem ela porque na mão dela tem algo que é capaz de mudar a história da humanidade. Na mão dela está sendo carregado a vida em abundância. Na mão de Febe tem o poder de arrancar almas do inferno. Então o segredo não é quem eu sou, o segredo é o que eu carrego. Quando Paulo diz cuidem todas as necessidades, eu aprendo a lição linda com Deus. Quem carrega ele na alma, quem carrega ele em si, Deus pode até não dar o que eu quero, mas Deus vai cuidar de tudo que eu preciso.
Então, a pergunta que eu lhe faço é: o que é mais interessante para você? Receber o que você quer, ou ser cuidado de todas as suas necessidades? Porque o poder do Evangelho não está naquilo que eu quero. O poder do Evangelho está em saber que tem alguém que está cuidando de mim em tudo aquilo que eu preciso. E olha para cá, Febe não conhecia ninguém em Roma, mas o Deus que conhecia todos os romanos já estava cuidando de tudo para Febe. Então preciso dizer algo a vocês: não se preocupa se você trouxe alguma coisa na mão essa noite. Todas as suas necessidades antes de você chegar aqui já estavam sendo cuidadas. Irmão Pedro, como assim? Olha para cá, Paulo entregou a carta, mas não disse a ela para ler. Então quando ela vai ler a carta, entrega aos romanos que ele vai ler, a mensagem que entrega aos romanos foi escrita por Paulo, e a carta que estava lá era dizendo: cuidem dela. Sabe o que é que eu aprendo com Deus? É que quando você abre mão daquilo que você quer para cuidar de tudo que é de Deus, eu aprendo que Deus também cuidará de tudo que é seu. Irmão Pedro, eu não estou entendendo. Sabe o que é que Deus está dizendo? O nosso problema é achar que servimos a um Deus que nesse momento está de braço cruzado, olhando para o tempo e está dizendo: eu vou esperar Ele fazer alguma coisa. Não, 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 querido. Antes de você abrir sua boca, as suas necessidades já estavam passando na avaliação de Deus. Antes de você levantar sua mão, Deus estava dizendo: se você soubesse que antes de você pedir eu já estava cuidando, você não esperaria o pregador falar, você não esperaria o cantor pedir, você já estava dizendo: só o Senhor é Deus. Quando Paulo manda Febe ir, Juninho, eu aprendo a lição com Deus. Olha para mim que eu vou deixar você um pouco chateado. Nunca fiz isso aqui, vou fazer a primeira vez. O seu problema é achar desculpa para não fazer o que Deus chamou para fazer. Porque Febe vai quebrar um protocolo, porque ela não estava nem aí. Se alguém estava dizendo você não pode, ela estava dizendo eu posso. O nosso problema é que a gente usa o termo eu já estou velho, não sirvo mais. E Deus está dizendo: o problema não é esse. Tem o que na mão aí, irmão? Você trouxe o que na mão aí para o culto hoje? Você lembrou de trazer alguma coisa para apresentar o noivo? Porque ele está aqui na casa e está dizendo: eu estou procurando quem lembrou de trazer alguma coisa. Cadê? Não adianta vir para o culto achando que esse lugar é um lugar de recebimento. Esse lugar é um lugar de entrega. Eu trago para entregar, e por misericórdia eu recebo. Ai, o seu problema é achar que está num culto para você. Aqui não é antropológico, aqui é para adorador de verdade. Cadê? Tem alguém aqui? Tem alguém aqui? Tem alguém aqui? Tem. Lá atrás tem alguém, porque ele está dizendo: eu estou esperando. Cadê? Abre essa boca, meu irmão. Uma das coisas curiosas que eu acho em Paulo: tinha gente melhor para entregar a carta, sim ou não? Sim ou não? Imagina a viagem de uma mulher atravessando o mar, atravessando tudo, minha pastora, para entregar uma carta. Perigoso, sim ou não? Sim ou não, irmão? Só que o problema da gente é achar perigo onde não se existe a palavra misericórdia. Como assim? A palavra misericórdia não é da porta para fora, ela é da porta para dentro. A palavra misericórdia é tomar posse. Como assim, irmão Pedro? Se eu entendo para que Ele me chamou, não tenho medo dos perigos que são externos. Por quê? Porque o Deus que é interno cuida não só dentro, mas também já está cuidando de tudo lá fora. O que ele está dizendo é: para de dar desculpa, só faz o que eu estou mandando você fazer e não se preocupa. O diabo vai armar, mas nenhuma ferramenta preparada contra ti irá prevalecer. Eu trago a palavra de Deus. Você pode levantar as duas mãos o mais alto que você puder, encher esse pulmão de ar, porque assim diz o Senhor: depois que eu te chamei, ninguém vai te parar. Ei, olhe para alguém do seu lado, olhe para ele, olhe para ela.
Olhe com um olhar de carinho e diga: não tenha medo. Diga. Não tenha medo. Quem está com você, diga: quem está com você é maior do que os que se levantam contra. Ele é maior. Pastor Jano, sabe o que é tremendo? É que Paulo vai dizer uma coisa que eu acho particularmente interessante: recebais ela, honrem ela, porque ela é serva do Senhor na igreja de Sencreia. Porque curiosamente eu tenho certeza que a pergunta que a gente faz é: peraí, por que Deus está honrando tanto alguém que você não sabe de onde veio? O segredo não é de onde ela vem. O segredo é o que ela faz. Mas o que? Olha como isso é tremendo. Paulo não diz assim: recebais o pregador, recebais a pastora, recebais o missionário. Ele diz: recebais a serva. É isso que eu amo em Deus. O que Ele não diz a posição ministerial, porque tem muita gente que tem posição ministerial, mas está vazio de Deus. Aí Ele diz: ela é serva. Tem gente que quer aparecer, mas não tem medo, não tem coragem de servir sem estar aparecendo. Tem gente que quer microfone, mas nunca serviu algo a ninguém. Tem gente que nunca limpou um púlpito de igreja, mas quer estar toda hora aparecendo para todo mundo ver. E evangelho não é isso. Evangelho fala sobre os anônimos. Como assim? Ninguém está vendo, mas o céu irá te honrar. Oh glória! Desceu algo na minha cabeça forte aqui. Não trabalhe para ser visto pelos homens. A tua honra não vem do pastor, a tua honra não vem da igreja, a tua honra é dele. A tua honra é dele, a tua honra é dele. Vem dele. Tem honra. E sabe o que é tremendo? Ela serve em Sencreia, mas Deus vai honrá-la em Roma. Vou repetir. Olha isso aqui, Jefter. Ela serve em Sencreia, Elisaque, mas Deus só vai honrar ela em Roma. Porque nem que seja necessário Ele te arrancar de um lugar onde te desonram, para te honrar fora. Você não serve a um Deus que se limita a paredes e a limites municipais. Eu quero dizer algo para você: nem que seja necessário Ele te arrancar dessa cidade, mas o dia da honra vai chegar, seja aqui ou seja lá fora. Tem honra preparada para você. Eu quero profetizar para quem tem glória na boca: queira o diabo ou não, tem honra para quem serve. Tem algum servo aqui? Tem algum servo? Tem servo aqui? Tem algum servo? Tem honra para você que serve. Tem honra para você que serve. Paulo é perseguido, porque aqui é o final da segunda viagem missionária. Paulo está sendo perseguido e no final da viagem ele chega em Corinto. E quando ele chega em Corinto, Paulo chega sozinho. Vou repetir isso devagar para você ficar entendendo o que Deus está falando. Ele está servindo acompanhado, porque na segunda viagem, você conhece o texto, nós somos pentecostais. A Bíblia diz em Atos 16 que ele vai ser preso com Silas, mas ele é seguido por Timóteo, ele é seguido por outros homens. Mas em Corinto ele chega só. E por quê? Porque tem lugares que Deus não te quer acompanhado para poder se revelar para você. Aprenda que o tempo da solitude é necessário para você aprender que tem coisas em Corinto que você nunca vai ver em lugar nenhum. Olha para mim, as pessoas que estão indo embora da sua vida não vai porque quer, é porque é Corinto, irmão. Juninho, chega um momento que Deus está dizendo: está na hora de ficar isolado. Porque no tempo de Corinto, Mardoqueu, tem coisa lá que Deus não quer dar mais ninguém. É só para você, irmão. Biel, se você olhar para trás e ver a quantidade de gente que te acompanhava, Eduardo, você se assusta: cadê esse povo? É Deus dizendo: meu filho, aprenda. É tempo de crescer em Corinto. Gilberto, chega um momento que Deus está dizendo: se eu não tirar esse povo, a visão não desce. Porque Deus não revelou a visão quando ele estava acompanhado. Porque visão não é para muita gente. Visão é só para quem Deus quer mostrar. Ai, é possível, irmão. Meu Deus, não é possível. O que ele está dizendo é que esse tempo de solitude não é abandono, é algo novo que está prestes a acontecer. Irmão, quando Paulo chega em Corinto, chega só.
Aí a Bíblia diz uma coisa que eu acho espetacular. Ele diz assim, ó, que Paulo precisa trabalhar. Oxe, mas tem uma coisa, servindo a Jesus em 8 meses, só trabalhando para Ele. Eu aprendi que o melhor patrão que existe se chama Jesus de Nazaré. Não tem ninguém melhor. Aí Paulo olhou e disse, mas eu não quero ser pesado para a igreja, então eu preciso trabalhar. Aí Deus vai e manda Áquila e Priscila. Pode olhar o texto. Um judeu chamado Áquila e a sua esposa, Priscila. E o texto é curioso, porque como você já me ouviu pregar várias vezes, eu sou louco pelos detalhes da Bíblia. Aí a Bíblia diz assim, ó, porque eles sabiam trabalhar no mesmo serviço de Paulo. Irmão, olhe para cá. Não existe acaso. É por isso que eu tenho pavor de pregar para gente fria. Porque quem é morto não entende isso aqui. Não existe acaso. A não ser que você seja guiado pelo prefeito da cidade. A não ser que você seja guiado pelo governador do estado. A não ser que você seja dependente de Jair Messias Bolsonaro. Eu estou pregando para quem é crente assembleano, que é dependente da vontade de Jeová. E quem anda com Deus não anda no acaso, anda na orientação divina. O pé é onde Ele manda. Aonde você vai, Ele está dizendo, você vai por aqui porque eu quero. É Ele cuidando de tudo. Quando Paulo fica só, é Deus dizendo, meu filho, cuida aqui, que tem muita gente para atrapalhar, mas não se preocupa. Olha isso, irmão. Eu vou levantar 2 pessoas que fazem a mesma coisa que você. Pregador, você está doido. Irmão, isso é bíblico. Prova, Juninho, para os crentes aqui entender. Lembra de José? Andava com 10 irmãos, um pai e a mãe deles. Aí Deus tirou, tem muita gente. Vamos tirar esse povo? Por que tirou? Ninguém sonha como você, José. Então eu tenho que tirar. Mas vou levantar 2 dentro de uma cadeia. São seu irmão? Não são. Você conhece ele? Não conhece. E o que é que ele faz? Sonha. Paulo, tem muita gente andando com você. Vou tirar todo mundo, Gilberto. Vai ficar só? Vai não. Vou levantar as mesmas pessoas que fazem o que você faz. E por quê? Meu querido, você anda debaixo de propósito. E o que é isso? Deus vai levantar alguém que fala como você fala, que pensa como você pensa, que anda onde você anda. Mas o que eu quero pregar para essa noite, para crente que acredita nisso, na tua empresa Deus vai levantar alguém que pensa como você pensa, que anda como você anda, que fala como você fala. Deus está dizendo, eu estou unindo proposta essa noite. Eu vou levantar verdadeiros amigos que não vão atrapalhar, mas vão te impulsionar. Vai. Olha para mim. Mas o que eu acho lindo em Deus é que o texto vai dizer que se levanta oposição. Posso deixar você triste depois de você ter dado tanto glória a Deus? Se não tiver opositor, o propósito não se cumpre. Ai, como é bom, como agora acabou o glória, agora que vocês deram cabimento ao profeta. Quando não tem oposição, você não cresce. Porque sem oposição você se acomoda. Aí Deus, para apertar o parafuso, Ele disse, você está muito longe, vou te trazer para perto. Vou levantar alguém para falar mal. Aí você começa a lembrar do que tem sido de oração na igreja. Aí Deus está muito longe ainda, não veio mais no domingo. Vou te trazer para a igreja de novo. Vamos apertar mais alguém para falar mal agora, para te criticar, para perseguir você. E aí você está dizendo, Deus me abandonou. Ele está dizendo, ai meu Deus, coitado, estou te trazendo para perto. E por que isso, irmão Pedro? Porque Ele te ama tanto que não gosta de te ver muito tempo longe. Quando Paulo diz, como é que eu vou? Deus diz, espera aí, eu sei como é que você vai. Vou levantar a oposição. Aí Deus permite que os opositores se levantem. E Gilberto, olha, isso é a Bíblia, irmão. Isso aqui não é Google no YouTube, isso é palavra. Eduardo, aí o texto diz que Paulo tomou uma decisão. Vou parar de pregar para os judeus. Eu agora só prego para os gentios. E o que isso tem demais? Eu e você éramos gentios. É necessário oposição para te levar para o caminho certo, irmão.
Deus estava dizendo, está na hora de você voltar para o caminho, Paulo. E Paulo estava dizendo, mas como é que eu faço? Aí Deus disse, eu sei como é o remédio para te colocar na cadeira e no lugar que você não deveria ter saído. Qual é? Oposição. Então se eu fosse você, eu não reclamava de quem persegue. Eu louvava a Deus pelos opositores ter se levantado. Levanta essa mão para cima, irmão, porque eu quero profetizar algo que só os corajosos vão dar glória. Vai se levantar opositor, mas não é para matar, é para acelerar. Acelerar! Me aguenta só mais um pouco. Quando Paulo toma a decisão, eu agora só prego para os gentios, a Bíblia Sagrada diz que Deus se levanta. Quando os opositores, irmão Elias, se levanta, pastor Jean, aí Deus se levanta e diz, assim diz o Senhor. E quem fala com Paulo não é Timóteo e Silas que voltaram, porque o texto diz que Paulo vai receber a visita de Silas e Timóteo, que voltam da Macedônia. Irmão, olha como isso é tremendo. Tem gente que saiu da vida de Paulo, mas que Deus trouxe de volta. Como assim, irmão Pedro? Querido, não se preocupa, quem saiu é por tempo determinado para ter um dia para voltar. Quando Silas e Timóteo voltam, olha o que eles vão dizer: Paulo, para de trabalhar e vai pregar. Deixa que trabalhar é com a gente, pregar é com vocês. Porque quando eu entendo que Deus colocou na sua vida, eu não preciso dar rasteira em você. Aquilo que é teu, nem que eu queira atrapalhar, vai dar certo. Porque o que é teu e ninguém toma. Porque quem está dando não é o homem. Quem dá se responsabiliza de garantir. Quem está dando é Deus. A Bíblia vai dizer que Deus olha para ele e diz: Paulo, assim diz o Senhor. Aí o texto diz algo que particularmente só espiritual vai entender isso. O quê? O texto diz que Deus se revela numa visão. Vamos aqui, me ajuda. Deus se revela em quê, irmão? Diga visão. Em quê? Mas Paulo está acompanhado, sim ou não? Ele agora tem a companhia de Áquila, ele tem a companhia de Priscila, ele tem a companhia de Silas, ele tem a companhia de Timóteo. Espera aí, são 4 pessoas em um grupo de 5, Eduardo. Me ajuda. Tem 5 pessoas no ambiente e só uma conseguiu ver? Estranho. Sim ou não? Se nós estamos em uma reunião aqui e só um consegue ver, é estranho, sim ou não? Essa é a diferença do Evangelho. O que, irmão Pedro? Deus estava falando com Paulo aquilo que ele não poderia falar com mais ninguém. Então tem coisas que os seus amigos não vão ver e por isso vão te achar estranho. É por isso que tem gente que questiona como você fala, o jeito que você prega, o jeito que você canta. É por isso que tem gente dizendo que é besteira o seu comportamento no trabalho. Não é, é porque você está tendo acesso àquilo que eles não podem ter. É por isso que você é o estranho, é o doido, é por isso que você é o diferente. É porque você está tendo acesso ao que ninguém mais tem. Então o que Deus está dizendo é: seja quem eu te chamei para ser, independentemente do ambiente. Porque se tu se entregar essa noite, eu vou continuar me revelando a você e não vou me revelar mais a ninguém. Porque a minha chamada não é dependente de ambiente, a minha chamada é dependente da sua entrega. Se você se entregar, eu revelo. Se você se entregar, eu me mostro. Se você se entregar, eu faço. A Bíblia diz que Paulo vai ter a visão. E olha a mensagem, pastor Giano, a mensagem que é interessante. Deus diz assim: ô Paulo, ninguém mais vai te ferir. Irmão, você concorda comigo que se Deus está dizendo a Paulo, ninguém mais vai te ferir, é porque já feriram ele? Sim ou não? Sim. Se Deus está dizendo, ninguém mais te fere, é porque já feriram ele. Mas agora Deus está dizendo, ninguém mais te fere. Ninguém mais vai te ferir. Mas Paulo não tinha feito a terceira viagem. Mas Deus já estava dizendo, ninguém mais. Sabe o que é que eu aprendo com Deus? A grandeza desse Deus é tão grande, é tão absurda, que o seu Deus é o único ser que nesse momento já fez uma visita no seu futuro. Como assim, meu Pedro? Antes de você ir, Deus já preparou tudo. Antes de você chegar,
Ele já preparou tudo. Quando ele disse a Paulo, Paulo, ninguém mais te fere, ele está dizendo, Paulo, não se preocupa, o que vai acontecer amanhã já está na minha mão. Paulo, fica tranquilo, Paulo. O que eu estou fazendo hoje, o que eu estou falando com você hoje, não é sobre hoje, é sobre amanhã. Porque o teu passado é meu, o teu presente é meu e o teu futuro também é meu. Eu prego essa noite para quem tem ouvido, para ouvir a palavra de Deus sobre a tua vida. Deus está dizendo, não se preocupe com amanhã. Ele já está trabalhando em seu favor. Já está trabalhando. Paulo, e não se preocupe, ninguém mais te fere. E aí Deus vai encerrar a palavra profética de um jeito espetacular. Ele vai dizer assim, eu tenho muita gente na cidade. Olha para cá e eu termino aqui. Você acha mesmo que você chegou nesse culto aqui sozinho, irmão? Você acha mesmo que você conseguiu entrar nesse carro sozinho? Você acha mesmo que você conseguiu sair da sua casa sozinho? Tem alguém que você não conhece, que você não sabe quem é, mas que Deus despertou para orar pela tua vida. Tem alguém do seu lado que te ama e está dizendo, Jesus, cuida deles. Tem alguém que te conhece, que é crente e está dizendo, Senhor, cuida dela. Sabe o que é isso? É Deus dizendo, não se preocupa, ninguém mais vai te ferir. Essa noite Deus te trouxe aqui para dizer, essas feridas abertas eu começo a curar agora. Ninguém mais vai te ferir. Essa noite Jesus te trouxe aqui para dizer, ninguém mais vai te magoar, eu vou cuidar de você. Ninguém mais vai causar sofrimento, lágrimas, eu vou cuidar de você. Deus te trouxe para esse culto para dizer para você, a minha mão está na sua vida, eu vou cuidar de você. Se possível, fica de pé por um minuto. Fique de pé por um minuto. Ela maio suide calavaia ceia. O maior sentido de um culto de missão é tentar tratar as pessoas de uma forma que elas nunca se viram, nunca entenderam. E uma das coisas que eu mais acho linda em Paulo é que Paulo tem um passado que talvez você não tenha. É que Paulo sobreviveu a lutas, principalmente por pessoas que conheciam quem era Paulo. E Paulo sobreviveu a cada uma delas. Porque Deus não tem o prazer de nos rejeitar pelo que fomos. Deus, Ele tem o prazer de nos abençoar por aquilo que Ele nos fará se tornar. Uma das coisas que eu mais amo no Evangelho é que o Evangelho não diferencia quem era e quem será. Para Deus, aquilo que você será apaga aquilo que você foi. E tudo isso é Deus tentando nos revelar o maior adjetivo do Evangelho: amados por Deus. O nosso grande problema é que às vezes as feridas abertas nos causam medo. Paulo, quando toma a decisão de chegar e pregar só para os gentios, quando Deus diz a ele, Paulo, ninguém vai mais te ferir, era Deus tentando dizer a Paulo, não se preocupa, porque por amor ao Evangelho foste ferido, mas por amor a esse mesmo Evangelho, ninguém mais irá te ferir. Porque o Deus do Evangelho cuidará de tudo e de todos que se achegarão a você. Não seja moldado pelo que te cerca, seja moldado por aquilo que vive em você. A graça dele é contigo, o amor dele é contigo. E o que ele está dizendo é: o meu amor será como um escudo na tua vida. O meu amor quer ser como na tua vida, como um escudo que te protegerá de todo ataque. O que Deus está dizendo para nós essa noite é que o amor dele será o remédio que a tua alma precisa. Você pode fechar os olhos por um minuto, por favor? Você pode fechar os olhos por um minuto, por favor? E começar a adorar esse Deus
que enquanto o diabo achou que você não chegaria aqui, ele está dizendo: eu te trouxe, eu te preservei, eu te guardei. E enquanto você está de boca aberta, começa a ser cheio agora, porque a presença dele quer te encher esta noite. E em cada coração agora, Espírito Santo começa a sarar feridas abertas, começa a trazer consolo para a alma agora. Começa a receber gozo do céu agora. Começa a receber paz na alma agora. Seja consolado pelo Espírito Santo agora. Enquanto você abre a boca, começa a receber graça, começa a receber virtude agora. Seja renovado agora. Mergulhe nas águas do Espírito, porque o Deus dos céus está nesta casa. Abre a boca, abre a boca. Elaio Camanchorebia. Abre a boca, abre a boca. Receba a cura espiritual agora. Aonde você estiver, seja curado. Espírito depressivo, espírito de tristezas, caiam por terra agora. Seja curado em nome de Jesus. Seja curado em nome de Jesus agora. Aonde houver alguém ferido, seja curado, curada agora. Agora, agora.